Tua vontade para essa tarde, noite, concordar com tudo aquilo que já aconteceu, com esse mover do teu espírito em nosso meio. Quero, Senhor, concordar com tudo aquilo que tu tens para nós. Então eu quero declarar em nome de Jesus que venha o teu reino e faça-se a tua vontade nesses próximos minutos. Eu oro, Senhor, pedindo, clamando para que seja o Senhor continuando a falar com os teus filhos, com as tuas filhas, que o Senhor possa lançar direto do seu coração para o nosso coração. E com certeza não sairemos daqui da mesma forma que entramos, e tudo isso para a glória do Senhor. Amém. Amém, amados. Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, é o capítulo 5. Enquanto você abre aí, eu vou aqui meio que tentar contextualizar e falar um pouco do que eu tenho no coração para compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Tem uma frase nesse texto que vai ser nosso fio condutor. Essa frase, ela provavelmente é a que eu vou utilizar para conversar um pouco, para nós refletirmos juntos sobre algo chamado relacionamento. E vou ser sincero com vocês, eu não sei realmente, não é na totalidade como Deus vai falar conosco, em que profundidade que Ele vai falar, mas eu gostaria muito de utilizar aqui um trecho específico deste texto para provocar nossas mentes, nossos corações a uma reflexão a respeito de como nós estamos nos relacionando com Deus, e mesmo que eu não use essa frase de agora por diante, durante essa reflexão, mas vai estar subentendido que nossos relacionamentos, eles dependem de forma direta, eles dependem de como nós nos relacionamos com o nosso Pai. Não é isso? Tudo aquilo que Deus fez até agora, o início, né, desse culto, o período de adoração, de louvor, a forma como Deus usou a pastora Liane, a forma como Ele a conduziu em oração, deixa isso bem claro para a gente. Todo esse alerta através da visão, a questão da nossa estrutura interna, eu até diria, viu, se quisesse, podia fazer um momento de adoração e a gente ia para casa, porque alimento já foi dado a cada uma das ovelhas aqui presentes. Mas, só para enfatizar, a forma como nós nos relacionamos com Deus provavelmente vai determinar ou vai ser uma referência para como nos relacionamos com o nosso próximo. E aí eu quero convidar você para a gente pensar um pouco sobre esse texto de Josué, a partir do capítulo 5. O verso que eu vou ler junto com vocês é o 14, mas só para contextualizar, nesse período aqui, o que é que nós temos? Nós temos o povo de Israel que saiu do Egito, foi tirado ali, né, sob a liderança de Moisés, acompanhando ali sinais e maravilhas, as famosas 10 pragas do Egito. Esses foram 10 milagres, mas teve muito milagre ali naquele período. E o povo já está sob a liderança agora de Josué. Estão meio que próximos a Jericó e já tem uma direção de Deus ali para tomar aquela cidade. E a história, eu acredito que todos conhecem. Mas aí tem algumas coisas que são importantes nesse período, que é, primeiro, todos os homens de guerra que saíram do Egito, eles foram circuncidados. Todos os homens de guerra que saíram do Egito em direção à Terra Prometida, eles foram circuncidados. De forma bem resumida, seria uma forma que Deus estabeleceu para confirmar uma aliança que os homens tinham, o povo tinha com ele. De forma bem resumida, seria isso. O homem, o filho, o primogênito ou não, mas a partir do 8º dia, ele já poderia ser circuncidado, e ali seria uma forma de selar aquela criança, declarando, né, com convicção de que, seguindo o rito, a direção de Deus, de que a partir dali aquela criança era do Senhor. Os homens de guerra que saíram do Egito, todos eles morreram no deserto, nessa jornada que durou aproximadamente 40 anos. E aí, se você acompanhar o texto a partir do verso 1, você vai ver essas informações ali bem organizadas, nos informando a respeito de tudo. Então, o que é que Deus faz? A vida de Josué, eu preciso que todos os homens sejam circuncidados. O que é que Deus faz? Pela desobediência do povo, os homens não entrariam na terra prometida, eles ficam no meio do caminho, eles perecem, e outros homens assumem que, na verdade, são os filhos, são os jovens. Nenhum deles tinha sido circuncidado, e naquele período, sob a direção de Deus, isso acontece. E após isso, após um tempo,
repouso, depois dessa espécie de cirurgia, né, meio que agressiva, porque não tinha anestesia nesse tempo, não é verdade? Eles vão celebrar a Páscoa, e é mais um símbolo fortíssimo. Não vou aprofundar sobre isso, até porque tivemos uma festa aqui maravilhosa, com pregações fantásticas, e tudo aquilo ali, deixando aqui no nosso coração tudo bem esclarecido. Mas Páscoa era outra, né, outro rito, outra cerimônia, outra festa importantíssima. Por quê? Porque ali era um dos propósitos, trazer a memória, né, celebrar aquilo que Deus fez de forma fantástica, que foi tirar um povo que já estava há mais de 400 anos vivendo como escravos lá no Egito. E ele faz isso, e aí o povo celebra essa Páscoa. E aí eu quero ler com você, após a celebração da Páscoa, tem um verso que é o verso 14. Na verdade, vamos ler a partir do 13, tá? Josué 5, a partir do verso 13. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? E aí a resposta, e esse vai ser o meu gancho, a resposta dele é, de acordo com a Bíblia, a tradução NVI e a do Rei James, são traduções que eu gosto muito para essa passagem, ele vai responder, nem uma coisa, nem outra. Respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo. Eu não vou mais ler, né, o texto seguinte, mas eu queria chamar a sua atenção. Esse texto é muito rico, um dos meus preferidos. Essa passagem é muito importante. Inclusive, ela é nesse momento, celebração da Páscoa, que a partir dali não teríamos mais maná. Como o povo de Israel, não existiria mais maná, eles começariam a comer do fruto da terra prometida. Já era o início dessa concretização da promessa que Deus estava liberando, tinha liberado lá anos antes. Então, não vou aprofundar aqui no texto, mas eu quero que você repita comigo essa frase. Nem uma coisa, nem outra. E é aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Porque já há alguns anos, na verdade, eu vou aqui contar um pouquinho aqui da minha vida, um testemunhozinho breve, né? Eu acho que na minha jornada com o Senhor, como obreiro, e eu gosto de me enxergar assim, né? Um obreiro, um servo do Senhor. Nessa minha jornada de aprendizado, de cura, de libertação, de transformação e de mudança, que eu tenho passado, talvez a partir de 2004 eu sofri um grande impacto, né? No sentido de enxergar, pelo menos eu enxergo hoje assim, né? De ter uma alavancada no ministerial, de ver os dons que Deus estava confiando a mim, sendo mais desenvolvidos, com mais evidência, vendo coisas acontecerem através do que Deus queria fazer, através do ministério que Ele me confiou. E uma das áreas que Ele me conduziu a aprofundar foi a área de libertação, de cura interior. E toda vez que você fala dessas duas palavrinhas, libertação, cura, quando você fala de aconselhamento, é outra palavra, sempre vai estar presente a palavrinha relacionamento. Você pode repetir? Relacionamento. Isso aí é de praxe. Não tem como trabalhar com uma pessoa, tratar, eu nem lembro, não tenho como contar quantas pessoas eu já ouvi, quantas pessoas eu já fiz gabinete, quantas outras eu já tentei ajudar, quantas tentei acompanhar, não consigo lembrar, mas eu não lembro de nenhuma que veio trazer uma situação em que só tinha o elemento, eu estou doente, eu estou sem dinheiro, eu estou me sentindo opresso. Geralmente, mesmo com essas situações sendo trazidas, pelo menos ao redor tem algo de relacionamento envolvido. Pelo menos essa é a minha experiência, não quer dizer que isso é uma verdade absoluta e que com todo mundo tem que ser assim. Mas nessa jornada de mais de 20 anos trabalhando com essa área, geralmente tem algo relacionado ao relacionamento das pessoas. Primeiro com Deus e evidentemente com o próximo. Pode ser um próximo bem próximo, família, parente. Pode ser um próximo não tão próximo. Alguém de igreja, de escola, enfim, sempre tem essa situação. Alguns chegam arrasados, destruídos. Outros vão chegar, né, um pouquinho mais equilibrados, né, um pouco mais de oxigênio, mas sempre esse elemento, o relacionamento, ele está presente. E uma coisa que eu acho fantástica é que quando nós somos alcançados pelo Senhor, e eu sempre pensei assim,
Espero não mudar nesse sentido, a não ser que eu esteja errado, que Deus me corrija. Mas eu acredito que Deus nos atrai. Quantos pensam assim? Deus nos atrai. Ele nos atrai, a palavra diz, com laços de amor. Não quer dizer que a gente não vai precisar imaginar uma cena romântica ou romantizada, né? Aquela coisinha bem linda, maravilhosa, a melhor fase da nossa vida, tudo dando certo, as coisas acontecendo da forma que nós gostaríamos ou esperávamos. E aí, de repente, nós vislumbramos que Deus é Deus, entendemos o sacrifício de Jesus e isso acontece, né? A nossa aproximação. Nem sempre é assim. Na maioria das vezes não acontece dessa forma, mas nós somos atraídos por Ele. Sim ou não? Somos atraídos. É muito amor. É uma manifestação de amor tão intensa, mas tão intensa que, em muitos casos, nós vamos, inclusive, ser corrigidos, confrontados com fragilidades nossas, com erros e com pecados, porque pelo menos na minha vida, eu não posso dizer que foi com áreas, né, sensíveis. Nem foi, eram áreas de pecado. Eu estava realmente só, assim, o pó e a cinza, no sentido de presta para nada. Mas mesmo nessa situação, você consegue, é espiritual isso, é uma ação do Espírito Santo. Você consegue corresponder ou responder a isso daí. E não no padrão humano, não é aquela pessoa que agora vai ser certinha, não. A luta, ela continua. O processo de transformação, ele é progressivo, ele é gradual, ele é constante, ou pelo menos deveria ser. Mas mesmo ouvindo palavras muitas vezes duras, Deus claramente dizer para você que você é um mentiroso. Mas, Messias, Deus disse isso a você? Disse. Quando eu li uma passagem, Salmo 15, se não me falha a memória, né, falando ali quem subirá ao monte do Senhor, quem habitará no seu lugar santo. Tanto o 15 quanto o 24 trazem mensagens muito semelhantes. E uma das características dessa pessoa que vai viver nesse lugar santo é aquele que, quando dá sua palavra, não volta atrás, mesmo que sofra prejuízo, mesmo que sofra dano. Para mim estava claro, ele estava me chamando de mentiroso, porque meu estilo de vida era de alguém que não conseguia nem cumprir um compromisso, quanto mais dizer a verdade. Eu estou falando a minha experiência. Então, mesmo ouvindo isso, eu conseguia enxergar que Deus me amava tão intensamente, que além dele entregar o filho dele para morrer no meu lugar, ele ainda continuava querendo me ter próximo a ele. E essa é a hora que a gente diz, glória a Deus. Não é? Porque esse é um presente para a gente. É você se enxergar como realmente você nessa lente chamada cruz de Cristo. Porque a cruz é um lugar atemporal, né? É aquele sacrifício que aconteceu há tanto tempo, mas continua sendo válido. E o que a cruz vai deixar claro para a gente? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a cruz é, no tempo, exatamente essa possibilidade que nós temos de nos reencontrarmos com o nosso Pai Celeste. É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que possibilita isso. Mas qual é o reflexo que eu tenho quando eu olho para a cruz? Meus pecados estão lá, cravados. O escrito de dívida que era contra mim, ele está lá, cravado na cruz de Cristo. E essa imagem, esse retrato, mostra que eu sou pecador e eu preciso dele. E mesmo assim, ele não para de investir em minha vida. Ele não para, ele não desiste de mim. E essa é uma grande lição para relacionamento. Se pudéssemos enumerar, né, quais as lições que poderíamos aprender hoje, refletindo sobre relacionamento, uma das é não desistir. E eu estou falando isso, e eu preciso aqui, estou só introduzindo, tá? Estou só fazendo a introdução. Brincadeira. Mas eu estou falando tudo isso para preparar você para entender uma coisa muito importante. Quando eu falo isso aqui para vocês, eu não estou na posição de eu sou um especialista em relacionamentos. Queria muito ser. Eu acho uma arte. Relacionamento é uma arte. Fantástica. Tem características, inclusive, tem pitadas de sobrenatural, porque tem coisas que só não são do Senhor para a gente conseguir. Eu não sou essa referência. Então, quando eu falo, o ministério começa a desenvolver, tem crescimento, tem evidência da ação do Espírito Santo, e aí eu começo a pensar o quê? Eita,
Alguém pergunta uma coisa, eu tenho uma resposta. Orando, claro, sei que foi Deus que deu, mas olha, nessa situação é isso, isso e isso. A pessoa traz uma situação nova e eu não sei o que fazer, e até hoje, aconselhando, eu não tenho vergonha nenhuma de assumir. Eu não sei o que dizer. Agora, eu conheço quem sabe. E essa é uma vantagem muito grande. É só você não falar com ele e querer fazer alguma coisa, você sabe que vai dar errado. Ou tem grande chance de dar errado. Então, saber quem sabe a resposta é ótimo. Principalmente para quem não sabe a resposta. Mas aí, o que é que eu fiz? Eu acreditei que eu estava desenrolado nesse negócio de relacionamento. Eu dava conselhos, dava suporte. Eu orientava, mostrava possibilidades. Como a gente consegue, né, a reconciliação de uma forma mais dinâmica, mais rápida? Eu tinha estratégias. E o tempo foi passando. E as coisas, elas às vezes pioram para poder melhorar, não é verdade? É quando elas começam a dar errado. E eu tenho duas opções, pelo menos duas, não é? Pelo menos duas opções eu tenho quando algo dá errado na minha vida. Eu posso culpar outra pessoa. E essa é ótima, né? Porque nós transferimos a responsabilidade da pessoa para ela, essa parte é boa, tranquila. Mas eu também posso transferir nessa ação a responsabilidade que é minha. Eu jogo tudo para outra pessoa, o culpado é ela, a responsável é ela, então está tudo bem. Não está. E essa, com convicção, eu posso dizer para você, essa é uma frase do Espírito Santo para nós nessa noite: não está tudo bem. Não está tudo bem. Nem sempre está tudo bem quando nós achamos que está. Uma das coisas mais inseguras, veja que eu acho que eu tenho uma licença poética para falar sobre isso. Uma das coisas mais inseguras, muitas vezes, é a segurança. Estou seguro no meu território. Estou seguro no meu ambiente. Eu estou seguro naquilo que eu faço. Eu estou seguro nas percepções que eu tenho a respeito das outras pessoas. Estou seguro. E o Espírito Santo diz, sabe o que para a gente? Não está tudo bem. E é para a gente refletir sobre isso. E aí, o que é que eu tenho de dinâmica nesse processo todo? Eu começo a enxergar aqui, se as coisas não estão tão bem, eu vou precisar olhar para dentro de mim. E essa é uma viagem que eu recomendo, todos deveriam fazer. Agora eu tenho outra recomendação, a segunda recomendação para isso. Chama o Espírito Santo em nome de Jesus. Não faça esse negócio sozinho, sozinha, porque você pode encontrar umas coisinhas lá dentro muito complicadas. Eu queria ler aqui um texto só para a gente entender um pouco, né? A força, o peso dessa afirmação. Jeremias 17, versos 9 e 10. Jeremias 17, versos 9 e 10. Eita, texto conhecidíssimo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Ainda tem aqui, ó, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então, estamos falando de uma viagem para dentro de nós, uma viagem dentro do nosso coração, e essa viagem precisa ser feita com a ajuda do Espírito Santo. E por que eu estou falando tudo isso? Trazendo para a frase que o anjo do Senhor diz para Josué, nesses conflitos todos, quando a gente começa a entender que não está tudo bem, quando alguns dos nossos relacionamentos, talvez alguns dos mais importantes, aquelas pessoas que valorizávamos ou hipervalorizávamos, aquelas que colocamos no centro da nossa atenção e intenção, no sentido de, poxa, esse aqui é o meu amigo, esse aqui é a minha amiga. Em relação ao parente, esse aqui é o parente que nunca vai me deixar, nunca vai me abandonar. A gente cria expectativas. Nós criamos em algumas situações até ilusões, né? Nós criamos ilusões. Nós pintamos a pessoa como ela não é. E isso é o quê?
consequência da carência que eu tenho, pelo menos uma das razões, consequência da carência que eu tenho, e para suprir essa carência tem alguém que tem potencial. Então o que é que eu faço? Aqui na minha ingenuidade eu começo a imaginar que a pessoa é assim, ou que deveria ser. E o que é que acontece? As pessoas são como elas são. Pessoas sendo trabalhadas por Deus num processo, né, de transformação, elas têm uma característica muito interessante. Elas caminham com Deus. Está sendo transformado e não caminha com Deus, me ensina esse negócio que eu queria encontrar. Na verdade, isso não existe, né? Isso não existe. A pessoa está sendo transformada na essência, de dentro para fora, é evidência clara de um caráter transformado que está sendo, né, assemelhado, está ficando mais parecido com o caráter de Cristo, sem Jesus, sem Deus, sem caminhar com o Espírito Santo de forma íntima. Eu quero encontrar esse negócio. Não tem, gente. Não tem. E olha, nem estou puxando a sardinha para o meu lado, para a minha igreja, para o meu ministério, para a minha comunidade, para a minha denominação. Estou entregando a glória a quem é dono dela. Ele é o autor da vida. Ninguém melhor do que ele para executar, realizar todos os processos que são do interesse dele. E aí essa frase do anjo é bem interessante porque eu até agora não entendi a pergunta de Josué. Posso tentar, posso me esforçar. Não, ele estava inseguro. Vai enfrentar uma batalha. Tem uma muralha enorme, que é a de Jericó, que essa muralha era famosa naquele período. Uma prova da resistência contra os ataques do inimigo. Imponente. E aí podia estar com medo, inseguro. O povo adversário já tinha sido tomado de temor. Você vai ler os versículos anteriores, você vai perceber isso. O povo já estava, né, com a fama, entre aspas, né, com a fama do povo de Israel, eles já estavam estremecidos. Mas Josué não sabia disso, provavelmente. Então pode ter sido insegurança. E aí quando vê um anjo do Senhor com a espada na mão, ele fica na dúvida. Eita, será que o anjo está com eles? Porque se estiver com eles, o negócio vai complicar. Então, talvez seja esse o motivo, só estou aqui conjecturando. A Bíblia não está dizendo isso, tá, gente? Mas ele faz essa pergunta, e a resposta é muito interessante. Nem, assim, vou falar aqui com as minhas palavras, tá? Vamos dizer que o exército adversário é Felipe. E o exército de Israel é Marcílio. Aí aparece o anjo do Senhor. O anjo é Deinha. Aí eu pergunto, Deinha, anjo do Senhor, tu estás com quem? Felipe ou Marcílio? Aí Deinha me responde, poxa, nenhum nem outro. Nenhum nem outro. Eu estou na posição de comandante do exército do Deus vivo. Eita, que resposta. Eu consigo me arrepiar sem fazer força. Vê que coisa. Impressionante. O que ele está dizendo? Para mim é assim, olha. Para mim é assim. Ele está dizendo, meu amigo, Deus ele não toma partido. Ele é apartidário. Estou aqui viajando, tá? É como se ele estivesse dizendo, eu não tenho um lado, não. É como se Deus estivesse dizendo através do anjo, eu estou acima dos lados. E quando a gente pega a sequência de versículos, infelizmente não vai dar tempo de ler, ele vai falar o quê? Do que Deus tem planejado contra Jericó. Então a vitória que Deus tinha planejado contra Jericó para o povo de Israel, ela iria acontecer. Mas é porque era plano dele. Ia satisfazer a vontade dele e não necessariamente a necessidade ou a vontade de Israel ou de Jericó. Porque, lição muito preciosa, Deus está acima das nossas briguinhas. Deus está acima das nossas discussões, das nossas desavenças. Deus está acima dos nossos desacordos. Deus está acima da nossa aversão a algo que outra pessoa faz ou deixa de fazer. Deus está acima dos padrões. Interessante. Eu penso em algo com constância. De forma constante eu penso em algo. Como é que eu vou agir? De acordo com esse pensamento. Minhas ações são dirigidas pelos meus pensamentos. Meus pensamentos podem ser ocupados pelas minhas crenças, pelas minhas expectativas,
Por várias coisas. Mas, normalmente, quando eu me concentro, eu medito em determinada situação, é assim que eu vou agir. Quando eu penso muito que meu filho está errado numa situação relacional comigo, como é que eu vou agir? Como se ele estivesse errado. Porém, se ele não estiver, quem está errado? Sou eu. Guiado por quê? Pelos meus pensamentos. Eu estou acreditando que ele está errado. Por isso, eu vou agir de acordo. Eu crio expectativas. Eu gostaria que a igreja fosse assim. Eu gostaria que o ministério fosse assim. Eu gostaria que o meu cônjuge fosse assim. Eu também gostaria. Nem sei o que você está pensando. Eu também gostaria. Mas sabe qual é a minha esperança e minha convicção? Eles não vão ser como nós queremos. Eles devem ser como Deus quer. Eu vou repetir, tá? Eles não devem ser como nós queremos. Eu passei bom tempo, começo de casamento. Temos mais de 30 anos de casado. É uma historinha longa. E eu passei um bom tempo declarando, nem sei o que ela declarou sobre a minha vida, nem sei. Mas eu passei muito tempo declarando Provérbios 31, né? A mulher virtuosa, né? O 31, mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excedente de rubis e tal. E eu passei muito tempo declarando, porque uma das lições do Casados para Sempre, e eu fiz Casados para Sempre lá nos primórdios, eu estava, inclusive, praticamente separado, né? Praticamente, então a vida estava uma bagunça. E teve uma lição ali específica sobre aliança, que foi decisiva para a minha mentalidade ali radicalmente mudar, porque pensa no cara que estava opresso, endemoniado, era eu. Então os pensamentos eram diferentes. E aí, uma das orientações, numa das lições do Casados, você vai declarar aquilo que você quer realidade. Declarar a palavra, concordo, é bênção. Como eu disse, não sei o que ela estava declarando para mim, o que ela estava enxergando, que tinha muita coisa para mudar. Eu acho que uma passagem só, um capítulo não ia dar, precisava de mais capítulo para cobrir toda a reforma que precisava, né? Porque a pastora falou de estrutura trincada, a pastora lembra desse negócio. Estrutura trincada, eu caprichei, viu? A estrutura estava trincada demais mesmo. Fundamentos, inclusive, fundação estava comprometida. Mas voltando aqui para a parte séria, eu posso declarar e ouvir coisas fantásticas acontecerem. Mas quando eu quero que a pessoa mude, só serve, se for para mudar, para ela ficar parecida com Cristo. Se não for, não peça não. Porque, assim, você não sabe o que vai vir. O que pode acontecer. Então, a referência para tudo, para maternidade, para paternidade, para filhos e para pais, para avós, para irmãos, para amigos, até para inimigos, pelo que eu li nessa passagem, a referência é Cristo. Você crê nisso? Até para tratar os nossos inimigos. Quer a prova? Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Vê que coisa interessante. Até para tratar o inimigo, e é um relacionamento. Imagina, a pessoa que lhe detesta e você detesta ela. Existe uma referência de conduta e de estilo de vida, de ação. Que é isso, gente? É muito poder e é muita clareza que Deus dá para a gente começar a olhar para dentro. Olhar para dentro do nosso coração. Chama o Espírito Santo para esse negócio. Porque é complicado. E eu não terminei a história, né? Olha, eu não lembro quantos anos eu estou fazendo isso. Mas pelo menos uns 8 anos que eu estou refletindo e sendo confrontado. Hoje eu tenho medo de dizer, sério mesmo, eu tenho medo de dizer, é medo mesmo. Não, mas você não pode temer não, porque tem 365 não tem mais na Bíblia, não é isso? 365 vezes, oi? 6? Para o ano bissexto, não é isso? Então não falta nada. Beleza, obrigado, help. Help me deu um help agora. Deus abençoe. Não temas, Messias, mas eu ainda temo. Sabe o que eu temo? Dizer, eu estou certo. Eu tenho certeza. Eu estou com a razão. Misericórdia. Parece uma coisa. Eu digo isso, meu amigo. Vocês não têm noção. Eu temo dizer isso. Bater no peito. Eu sei. Não vai dar certo. Tem que ser assim. Digo mais nada. Depois desses 8 anos, quando eu digo 8 anos, é de intensivão, né? As coisas dando errado. Problema de relacionamento aqui, acolá. E muitos deles ainda não estão resolvidos. Vê que coisa. Alguns estão pendentes.
porque a luta é grande, né? Lembro dessa passagem, né? A obra é grande e extensa. Aí lembro, né, que o Senhor pelejará por nós, mas tem partes que eu sou constrangido a fazer, é responsabilidade minha. Responsabilidade. Cuidar, regar desses relacionamentos. E o que é que Deus está propondo para a gente nessa noite? Nos chamando para reflexão. Ele está dizendo para um dos generais, que eu vou chamá-lo de general, Josué, o braço direito de Moisés, né? Uma referência, quando se fala de referência em submissão à liderança, porque eu estou achando até complicado falar a palavra autoridade hoje em dia, porque é tão mal compreendida essa palavra, é tão mal compreendida essa palavra autoridade. Eu não falo essa esfera social, né? Mas a palavra autoridade de forma eclesiástica, no contexto eclesiástico, no contexto de igreja, essa palavra está muito mal compreendida. Talvez eu até próxima pregação eu trago alguma coisa sobre isso. Mas uma referência sobre submissão à liderança, e essa submissão que eu estou falando é uma submissão literalmente bíblica. Não é nada que você está vendo por aí, não. Não é um padrão distorcido que você possa ter ouvido ou visto. Não, estou falando numa perspectiva bíblica. Essa referência aqui, né? Acredito eu que tirando a derrota de Ai, que foi na situação, se não me falha a memória, foi dos Acã, pegando ali das coisas consagradas, o anátema, o amaldiçoado, houve uma liberação, uma ordem de Deus dizendo, não pode pegar isso, isso e isso. E Acã faz o quê? Pega. Com exceção disso, sofreram uma derrota. Eu não lembro de outra derrota de Josué. Lembra, pastora? Uma derrota de Josué como militar, como exército? Não lembro. Então ele era uma referência, biblicamente falando, como personagem, uma referência de conduta, de estilo de vida, de comportamento. Moisés entrava na tenda, Josué ficava onde? Aonde Josué ficava? À entrada da tenda. Não é isso? Ficava ali, na postura. Moisés saía, ele acompanhava. Então, é uma referência muito grande. E essa referência, o anjo responde para ele: nem você, nem você. Nem esse lado, nem esse lado. E isso não anula o que ele tinha que fazer. Isso nos dá, inclusive, esperança. De repente tem alguém que fez algo errado, comprovadamente errado contra mim. As melhores mãos para cuidar disso é o próprio Deus. Ele mesmo diz, ele diz, né? Minha é a vingança. Então eu vou repetir, pelo menos para mim, tá? Não é para você não, mas para mim, para ver se isso fica bem enraizado aqui e gera vida. Ele diz, Deus diz, minha é a vingança. Eu retribuirei. Interessante porque em Jeremias 17, no verso 11, tem uma passagem aqui que eu acho que é interessante e é oportuno ler também. O homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão e no final ele se revelará um tolo. Está falando de que aqui? Exatamente disso, Deus dá retribuição. Então, se de repente tem alguém que vai precisar ser castigado, a melhor pessoa, o melhor juiz para cuidar disso é ele, não somos nós. Agora, para fazer um exercício aqui bem interessante, de certa forma didático, talvez pedagógico, diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não tem partido. Pode repetir? Amém. Deus não tem partido. Olha, é tão interessante que Deus nem é de direita nem é de esquerda, nem é centro. Deus é Deus. Vamos repetir isso? Deus é Deus. E eu fico até imaginando muitas dos meus vacilos, fazendo questão de tanta coisa pequena. É a minha história. Gente, estou falando de mim, tá certo? Eu estou falando de mim. Fazendo questão, eu, Messias, fazendo questão por coisa pequena. Se eu pudesse dar algumas recomendações, nem sei se eu estou habilitado a fazer, mas se eu pudesse dar algumas recomendações, eu diria para você, olha, devemos sempre tratar pessoas como se elas fossem, e de fato elas são, como se elas fossem mais importantes do que coisas. Por quê?
Porque pessoas são mais importantes do que coisas. Em coisas, esse conjunto entra tudo. Pessoas são mais importantes que dinheiro. Pessoas são mais importantes que cargos. Pessoas são mais importantes que opiniões políticas. Pessoas são mais importantes que o time de futebol que eu torço. Pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. E esse deveria ser um grande referencial para nós lidarmos com as situações do dia a dia, porque não é porque eu estou dizendo isso que a gente não vai encontrar alguém que seja complicadinho para relacionamento. Eu, inclusive, tenho que assumir que eu sou uma pessoa assim. Cara, para relacionar comigo, tem que me amar mesmo, de verdade. Não pode ser meio amar, não. Tem que amar de verdade. Porque se amar pela metade, o negócio fica complicado. Eu reconheço isso. Mas nós devemos tratar pessoas como se elas fossem a coisa mais valiosa do mundo. Não vou abrir aqui, estou encerrando aqui minha reflexão. Eu não vou abrir aqui, mas eu posso depois até jogar aí para o pessoal da mídia, liberar para quem quiser, jogar no Instagram, quem sabe. Mas num dos livros que eu li, eu acho que é o Paredes do Meu Coração, recomendo. Paredes do Meu Coração, um livro excelente. Bruce Thompson, o autor. Inclusive o meu foi um presente, né, de uma irmã que eu gosto muito. Ela está aqui na igreja. E tem uma parte lá que ele conversou com um cientista que... não lembro qual foi a faculdade americana. E aí perguntaram para esse cientista quanto valia um ser humano. E aí ele vai fazer as continhas dele, levando em consideração todas as informações na área biológica, genética, etc. e tal. E ele chegou à conclusão que um ser humano vale 6 milhões de dólares mais alguns centavos. Não lembro aqui o valor exato. Você pode ver isso depois, aí que a gente vai liberar. Só que aí ele decide fazer ele segue o seguinte raciocínio. Agora, para eu conectar célula com célula, tecido com tecido, vaso com vaso, órgão com órgão, deixar tudo isso funcionando, não tem como calcular. O valor do ser humano é incalculável. É esse o valor do ser humano, ele é incalculável. Quando fala ser humano, não importa se ele tem ou não dinheiro, se ele é branco ou preto, amarelo, cor de rosa, não importa. Se é homem, mulher, criança, adulto, idoso, se tem uma opinião parecida ou não com a minha, se é uma opinião divergente, não importa. Seres humanos são mais importantes do que coisas. E tudo isso, todas essas nossas desavenças, elas partem do seguinte ponto. A maioria das desavenças, ela parte do seguinte ponto. Aqui, ó, nosso coração. Parte daqui. E uma das coisas, quando eu estava orando em casa, e foi uma luta, porque eu tinha pregações prontas, eu tenho algumas pregações prontas para pregar essa noite, até compartilhei com a pastora, mas sabe aquele desconforto, aquele incômodo? Eu não entendi assim, com clareza, mas agora eu entendo, está claro, não é isso, não é isso, não é isso. Eu só demorei a entender, podia ter ficado aflito menos tempo. Mas uma das coisas que eu lembrei é que, acho que até o Espírito Santo trouxe, né? Na Bíblia você vai encontrar em vários momentos recomendações para nós guardarmos algo. Sim ou não? Por exemplo, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Isso fala de temor, de respeito, de reverência, de ordem. Tem várias coisas ali intrínsecas, né, nesse comando. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Tem recomendação para guardar o sábado. Mas tem uma recomendação que, pela referência bíblica, ela deve estar acima de todas as outras. E ela diz assim, olha, acima de tudo o que se deve guardar, guarda as saídas do teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém? Queria convidar você para nós orarmos. Esse texto está em Mateus 15, 19. Eu queria convidar você para nós orarmos. Se você quiser ficar sentado, fique. Se quiser ficar em pé, pode ficar. Para mim não tem problema nenhum. O que eu preciso de você, não é? Eu preciso, vou pedir, tá?
é que o seu coração esteja prostrado diante do Senhor. Porque se essa semente que foi lançada agora, ela veio do coração de Deus, ela precisa dar frutos. Ela precisa. E quando nós percebemos que uma semente deu frutos, é quando nós olhamos, enxergamos esse fruto materializado. E o fruto dessa semente são nossas ações. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar os nossos corações dentro do seu altar. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, e me coloco aqui na brecha, inclusive como intercessor, eu estou confessando aqui não só o meu pecado, mas me coloco na brecha por talvez alguém que não tenha entendido com clareza o que foi liberado aqui nessa noite. Mas, Senhor, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós não olhamos para dentro de nós quando nós nos relacionamos com as pessoas. Quando o outro era o culpado, quando o próximo que tinha errado, quando a ofensa foi mais forte que o perdão, quando a vontade de ficar distante foi maior que o amor, Senhor, me perdoa e nos perdoa em nome de Jesus. Por todas as vezes que as palavras foram mais duras do que a nossa cerviz, porque a nossa cerviz muitas vezes é muito dura, mas às vezes nossas palavras são mais duras ainda, elas são ainda mais ofensivas. E elas são liberadas em momentos de fraqueza, de desequilíbrio emocional, e elas são liberadas com possibilidades de matar alguém emocionalmente, inclusive. Trazer perturbação, inquietação, desnecessária. E essa não é uma ação do Espírito Santo. Não é. Então, Senhor, eu quero te pedir perdão por tudo isso. Eu quero colocar o nosso coração diante do teu altar, simbolizado aqui por esse espaço, por esse lugar. Nossos corações, Pai, declaramos pela fé, estão aqui. Eu te peço, Senhor, limpa, Senhor, nosso coração. Purifica o nosso coração, Senhor. Nos capacita a olhar para o próximo como alguém mais importante que a gente. Que a tua palavra dê essa referência. Não precisamos nos anular para fazer isso. Não vamos deixar de ser quem nós somos, porque independente das circunstâncias, nós somos teus filhos. Nós temos o nosso valor. O nosso valor não é mais medido pelo que as pessoas dizem a nosso respeito, por como elas nos olham. Nosso valor não é medido por isso. Se temos algo ou não, se somos financeiramente abastados, ou se estamos passando fome, se temos o melhor emprego, ou se estamos desempregados, dependendo de cesta básica. Não importa isso. O nosso valor não é medido pela nossa condição. O nosso valor é medido pela nossa filiação. Nós somos teus filhos. Então, que nenhuma dor, que nenhum trauma, nenhum complexo. Às vezes nós nos olhamos com um sentimento de inferioridade. Eu sei o que é isso, eu sei do que eu estou falando. Nós nos olhamos com um sentimento de inferioridade. Nós achamos que porque erramos somos um fracasso. Eu quero declarar, Senhor, nós não somos um fracasso, apesar dos nossos erros. Não somos um fracasso. Nós somos esse projeto que veio do teu coração, que vai mudar nossas vidas. Até o dia de Cristo, nossas vidas vão estar transformadas, de forma que o Senhor encontra um sorriso através do nosso estilo de vida, da nossa conduta. Nós declaramos isso no nome de Jesus. Rompemos agora com todo o padrão anterior, que é até indigno, Senhor. Porque é um padrão que nos conecta com a nossa vida antiga, quando estávamos no Egito. Agora nós somos cidadãos dos céus. Então, ajuda-nos a termos o coração purificado, a nossa visão ser olhar para as pessoas como elas realmente são, apesar das suas falhas. Nos ajude nisso, porque na nossa força é difícil demais. Mas nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. E nós oramos por isso, crendo na resposta dessa oração, porque eu creio que se o Senhor provocou essa reflexão nessa noite, é porque o Senhor tem combustível para nos fazer andar nessa direção. E bálsamo para acalmar toda a ferida, toda a dor, todo o trauma, toda a ofensa que nos fez sangrar internamente. Eu te peço, no nome de Jesus, amém.
Que Deus abençoe seu coração, restaure por completo e tu nos conduza ao centro da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém.